Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos a Igreja Eleita. CPAD, a editora da escola dominical. Lições Bíblicas Adultos. E vamos começar a nossa aula. Curva sua cabeça. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, te exaltar, bendizer a ti, Senhor, essa noite. Quero te pedir, Senhor, capacidade do céu para ministrar esta primeira aula, Senhor, da Escola Bíblica Dominical. Nós não estamos, Senhor, no teu tempo. Estamos em nossas casas, mas precisamos, Senhor, que mesmo com a distância, tu possa iluminar, Senhor, a capacidade da tua igreja de alcançar as mentes e os corações. Que tu, Senhor, possa ser engrandecido em todas estas aulas. Que possamos aprender, Senhor, com Paulo, tudo aquilo, Senhor, que ele fez por amor ao teu nome, tudo aquilo que ele fez por amor à tua igreja. Que mesmo nos dias de hoje, o teu filho possa falar, Senhor, aos nossos corações, lembrando que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nos dá, Senhor, agilidade de pensamento. Nos dá, Senhor, capacidade de entender bem aquilo que há de ser ministrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós já te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Para quem está chegando agora, essa é a primeira aula da nossa Escola Bíblica Dominical, que vai ser ministrada a partir de hoje. Tá certo? Essa aula era para ter tido seu início no dia 5 de abril de 2020. Então nós estamos iniciando ela hoje, porque foi o tempo, né, da distribuição das revistas da Escola Bíblica nas mãos de todos os irmãos. Quem não tem revista, por favor, deixa seu nome aqui embaixo, tá certo? No bate-papo, dizendo: eu quero participar da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, junto com os irmãos da Caponga. Tema: a Igreja Eleita. Tá certo? Da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vão ser 13 lições. Pastor, eu quero participar. O que é preciso? Primeiro, você vai ter que estar no grupo da igreja, tá bom? Para participar das aulas, participar das provas, dos testes. Nós vamos estar interagindo bastante, tirando dúvida de todos aqueles que precisarem. Tá certo? O tema da lição da nossa escola bíblica foi proposto, como eu disse anteriormente, pelo pastor Douglas Batista, ele que é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento pela FTCB. Ele também é mestre em ciências das religiões pela Faculdade Unida de Vitória, pós-graduado em docência do ensino superior. O homem é muita coisa, né? Amém? E ele é professor também da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e através da vida dele que Deus vai estar iluminando os nossos corações. Nós vamos estar estudando a partir de hoje a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, né? Então nós vamos estar aprendendo um pouco sobre essa carta, quem escreveu essa carta, a origem dessa carta, a data aproximada em que essa carta foi escrita, a quem ela se destina e o porquê do apóstolo ter escrito esta carta. A grande verdade que o escritor dessa escola bíblica nos diz é a seguinte: sendo chamada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas, Efésios, devido à excelência das suas revelações bíblicas, coloca-se em um patamar mais elevado com relação às demais epístolas paulinas, cartas do apóstolo Paulo. Então, na visão do escritor da nossa escola bíblica, esta carta aos Efésios, ela tem uma grande importância. Chega a ser chamada, né, de rainha das cartas ou coroa das cartas do apóstolo Paulo à igreja. Você que tem a sua revista, por favor, abra ela na lição 1. O tema é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo dessa lição diz o seguinte:
A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática dessa lição diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 1. Diz assim a palavra de Deus, a leitura bíblica em classe. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Diz ainda o texto bíblico em Atos, capítulo de número 19. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada de coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã, de nossa vida com Deus. Amém? A primeira coisa que nós temos que saber a respeito desta carta é a sua autoria. Não há dúvidas de que o escritor desta carta é o apóstolo Paulo, tá bom? Também chamado na Bíblia por seu nome judeu de Saulo. O apóstolo Paulo escreve essa igreja por uma necessidade que ele enxerga dela receber aconselhamento pastoral. Nós temos um texto celebre, está lá em Efésios 6, onde aprendemos sobre a armadura de Deus, onde o apóstolo Paulo escreve aos irmãos, dando a eles bastante importância a se revestir da armadura do Senhor. Ele vai falar da espada do Espírito, ele vai falar da armadura do Senhor como um todo, da necessidade do Espírito Santo em nossas vidas. Então, Paulo escreve essa carta aos Efésios, entendendo que eles precisavam de aconselhamento para crescimento e edificação na sua vida cristã. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender a respeito da carta aos Efésios. Primeira coisa dessa lição, você não pode esquecer nunca mais na sua vida. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá bom? Diz assim, a autoria e data, né? A parte 1 da nossa lição. A autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Está lá em Atos dos Apóstolos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Quem lembra de Saul, né? Saul foi um dos reis de Israel, o primeiro rei, aquele que o povo tanto clamou
e que gerou no coração de Samuel tanta tristeza, porque dizia ele que o povo tinha o abandonado. E aí vem a resposta de Deus dizendo que na verdade o povo estava abandonando Deus. Pois bem, acredita-se, né, no meio teológico, no meio dos estudiosos, que pelo fato do apóstolo Paulo ser da mesma tribo, a tribo de Benjamim, alguém, o seu pai, a sua mãe, um parente tenha sugerido que se fizesse uma homenagem ali ao rei, né, o grande rei da tribo de Benjamim, o rei Saul. Daí o porquê do seu nome ser Saulo. A acrescentação aí, acrescenta-se apenas a letra O, tá bom? Então, Paulo significa pequeno. Muitas pessoas já ouviram a seguinte afirmativa: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai aprender que Deus não fez mudança de nome, tá certo? Então, você também tem que aprender isso a partir de hoje, vai ser tema das nossas provas, viu? Vai anotando aí. Deus não mudou o nome de Paulo, ou o nome de Saulo. Saulo é o nome judeu que o apóstolo Paulo tinha. E Paulo é o nome romano que o apóstolo Paulo tinha, tá certo? Ele tinha cidadania romana, ele nasceu em Tarso, uma cidade, uma metrópole, né, de bastante destaque para a sua época. Era uma metrópole independente, de governo bastante independente. No entanto, o governo do imperador César, né, havia ali intervenção, né, havia domínio sobre aquele lugar, e por conta disso, o imperador ele dá cidadania romana a todos aqueles cidadãos da cidade de Tarso. E Paulo veio a nascer naquela cidade e recebe esses dois nomes. O primeiro nome, o nome da sua descendência familiar, né? Ele era judeu, nome de Saulo, mas para conversar com os romanos e com os gentios, acredita-se que Paulo prefere se utilizar do nome Paulo, tá bom? Então a explicação é essa. Por isso que você vai ver carta do apóstolo Paulo à igreja XYZ. O apóstolo Paulo, aparentemente, por entender ele que o seu ministério era para com gentios, prefere se utilizar do nome romano ao invés do nome judeu, né? Provavelmente para quebrar, como ele sempre tentou, qualquer obstáculo que houvesse na pregação do evangelho, tá bom? Então, o nome Paulo significa pequeno, o nome Saulo significa solicitado. Assinatura apostólica a respeito da autoria. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos capítulo 11, versículo 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Outro ponto importante da nossa lição a respeito aqui da assinatura apostólica. É muito comum você ver o apóstolo Paulo reivindicando a sua autoridade apostólica. E a gente tem que entender que apóstolos, na grande visão da igreja da época, eram aqueles que tinham convivido com Jesus Cristo. A exemplo de Judas, que se suicidou. Então, aqueles homens que foram separados no início do ministério de Jesus, eles eram chamados de apóstolos, eles foram retirados entre muitos discípulos. O apóstolo Paulo, por não ter participado daquele momento histórico, né, daqueles 3 anos e meio de Jesus Cristo, constantemente tinha que se auto-justificar para todos a quem ele ia pregar, que mesmo não tendo ele participado daquele momento, o apostolado dele não tinha sido autodeclarado, né? O apostolado do apóstolo Paulo, ele tinha sido dado por Deus. E quando nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, nós descobrimos que de fato é Jesus Cristo quem o chama para executar a obra.
É Jesus Cristo quem o derruba da cavalgadura, né? É Jesus quem o chama e constantemente o está instruindo a respeito de onde ele deveria ir e para onde ele não deveria ir. Por isso, o apóstolo Paulo reconhece o chamado de Deus na vida dele e constantemente, ao ter que esclarecer, ao ter que exortar, ao ter que ensinar as igrejas a respeito do caminho de Deus, ele tinha que reivindicar o seu apostolado, tá bom? Então, é uma das coisas bastante importantes que nós temos que entender a respeito da assinatura apostólica dessa carta. Ela não é uma carta de qualquer pessoa, ela é a carta de um apóstolo, tá bom? De Jesus Cristo. Do contrário, nós não estaríamos sequer lendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Outra coisa que nós precisamos aprender a respeito dessa carta que nós vamos estudar esse trimestre é que ela é uma carta escrita em prisão, tá bom? Não entendi, pastor. Ela não foi escrita no conforto, não foi escrita enquanto o apóstolo Paulo andava, caminhava pelas ruas, não. Ela é uma carta escrita em um momento onde o apóstolo Paulo tinha sido preso, o apóstolo Paulo tinha perdido a sua liberdade, mas não tinha perdido a sua capacidade de influenciar as pessoas. Então, sabendo ele, em diversos momentos da história, que a igreja estava precisando do seu aconselhamento, igrejas inclusive que ele tinha fundado, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se levanta, mesmo preso, escreve às igrejas, exorta as igrejas para que elas retornassem ao caminho de salvação. Então, é algo que nós temos que refletir muito, né, nos dias de hoje. Nós estamos praticamente isolados da sociedade. Fomos convidados a participar apenas do culto em nossas casas. E isso muitas vezes tem restringido a proclamação do Evangelho. Isso não era para existir. Se nós aprendêssemos mais com o apóstolo Paulo, nós entenderíamos que o Evangelho não está preso. Ainda que nós estejamos presos, ainda que nós estejamos em nossas casas, o Evangelho, a palavra de Deus não está presa e jamais estará presa se nós de fato acreditarmos que Deus tem poder nessa terra, tá bom? Você está ouvindo essa palavra e está aprendendo um pouco mais hoje, porque o Evangelho não está preso, mesmo estando todos nós dentro de casa. Diz assim o ponto 3. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Preste atenção, Paulo estava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemão. A data, de acordo com Atos, foi após o apóstolo Paulo, né, fazer as suas 3 viagens missionárias. Paulo provavelmente estava preso, não num cárcere comum, ele estava preso em prisão domiciliar, tá certo? Essa carta provavelmente ela foi escrita entre os anos 61 e 62 depois do nascimento de Cristo, tá certo? Então, cerca aí de 30 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo provavelmente fica, né, de acordo com alguns estudos, 2 anos preso naquele lugar. Os estudos, eles falam de 2 anos preso em Cesareia, 2 anos preso em Roma. Então, nesse caso aqui, ele estava em Roma e nos anos de 61 a 62 depois de Cristo, tá bom? É que ele escreve aproximadamente dentro dessas datas essa carta à igreja. Então, escreve isso aí, que isso vai ser tema da nossa prova, tema da nossa discussão, tá bom? Vou repetir. Ano em que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, provavelmente cerca de 30 anos depois da morte e ressurreição, né, de Jesus, aproximadamente. Isso vai datar entre 61 e 62 depois do nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Afinal, ele escreve para quem?
ainda que o texto nos remeta à igreja de Éfeso, existe um entendimento dentro da doutrina que essa carta é uma espécie de circular. Eu não sei se você sabe o que é uma circular. A circular é um documento que se escreve, é um documento oficial, que você emite ele para que todas as pessoas dentro de uma repartição, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, tenham o mesmo pensamento e andem, né, alinhados àquela visão ou àquele comunicado. Então, essa carta ela tem esse aspecto de uma circular. Ela não foi emitida especificamente para os Efésios, ainda que a gente veja a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, dentro da doutrina existe o entendimento que ela é uma carta para a igreja, inclusive para você que está dentro de casa agora. Então, quando você lê a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, leia ela sabendo que o apóstolo Paulo está falando também com você. Ele está mandando você se revestir da armadura de Deus. Ele está falando que nós, jovens, vencemos o maligno. Ele está falando da família. Então, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja dos dias de hoje. Tá bom? Destinatário, a cidade de Éfeso. Vamos aprender um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Essa cidade é fundada cerca de 1050 anos antes de Jesus nascer. Vou repetir. A cidade de Éfeso é fundada cerca de 1050 anos antes de Jesus nascer. Essa cidade ela é destruída em vários momentos da história e ela é reedificada. E ela sempre é reedificada, sempre é reconstruída com muita beleza, com muito glamour, né? Era uma cidade com bastante beleza dentro dela. Então ela é fundada aproximadamente no ano 1050 a.C. e ela se torna um grande centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Hoje, se você quiser saber aonde era esse lugar, você teria que ir para a Turquia, tá bom? Então, se você hoje chegar na Turquia, você está chegando na cidade de Éfeso. Era uma cidade litorânea, então ela era próximo, né, ao mar, próximo a bastante águas, né? Então havia caminho para embarcações, está circulando portos naquele lugar. Então o comércio era algo muito abundante, facilitava o crescimento da economia daquele lugar, tá bom? Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Pensa aí, ela teria o tamanho da cidade de Maracanaú, mais 200 mil pessoas. É quase duas cidades do Maracanaú, né? Para você que está aqui em Fortaleza, ou próximo, os irmãos aqui, era uma cidade muito grande, né? Era uma cidade com muita população. Ela daria, aos dias de hoje, 1/4 da nossa capital, a cidade de Fortaleza, em pessoas. Então, havia naquele lugar muita gente trabalhando pelo comércio, muita gente com vínculo religioso, né, de idolatria naquele lugar. O estudo histórico nos mostra que havia grande parcela da sociedade pagã, praticante de magia negra, praticante de ocultismo, de feitiçaria, praticante da prostituição por conta do culto que era dada, né, a Artemis, né, que também é cultuada em outros lugares como a deusa Diana. Então, era uma cidade que você tinha possibilidade de crescer muito, mas ela crescia dentro desse cenário, né, um cenário de idolatria, de paganismo e de muitos problemas nessa área espiritual, tá bom? Outro aspecto é que essa cidade tinha um anfiteatro que era muito utilizado, com capacidade para 25 mil pessoas. Para que servia esse anfiteatro? Para brigas, para disputas, né? Alguns homens eram colocados naquele lugar e ali eles lutavam com animais ou lutavam inclusive com outra pessoa, né? 2 homens lutando até a morte ou 2 animais lutando até a morte.
era um ambiente criado para espetáculo. Então, imagina esse cenário: prostituição, ocultismo, feitiçaria, o paganismo espalhado em todo lugar, uma cidade com uma economia gritante, uma cidade que já tinha sido destruída várias vezes e que mesmo assim queria ser imponente, queria ser importante, e ela de fato tinha um grande número de pessoas, e é nessa cidade que o apóstolo Paulo vai ter que influenciar. Então, o destinatário da carta é este povo aqui. Agora vamos aprender um pouquinho sobre a religiosidade dessa cidade, para vocês entenderem como foi difícil para o apóstolo Paulo aconselhar esse povo. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Preste atenção nesse aspecto. Quando você vai ler a carta de Paulo, né, você vai ver ele aconselhando a igreja a viver uma vida de santidade. Quando você vai ver a entrada do apóstolo Paulo na sua viagem missionária em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, você vai ver que o apóstolo Paulo causa problema naquela cidade. Causa por quê? Porque a economia da cidade, ela era vinculada à idolatria. Imagina o apóstolo Paulo chegando hoje na cidade de Juazeiro do Norte, em plena, né, conferência católica, em pleno caminhar turístico, quando se tem naquela cidade, a respeito da idolatria. Então imagina o apóstolo Paulo chegando ali, com uma ruma de romeiros, e pregando que não se pode de maneira nenhuma fazer uma imagem de escultura de prata, de bronze, de ouro. Imagina ele dizendo isso, uma cidade que vive basicamente do aspecto religioso, os comerciantes viviam basicamente daquilo, e o apóstolo Paulo dizia que tinha que acabar com aquilo, que aquilo era pecado. Então, quando o apóstolo Paulo prega no meio daquele povo, ele causa grande problema. Porque as pessoas não viam apenas uma ameaça às suas crenças. Era uma ameaça, inclusive, à sua vida. Um comerciante que tinha muitas e muitas, né, barracas, como se fosse nos dias de hoje muitas empresas abertas, ele simplesmente ia quebrar o mais rápido possível se todos os habitantes da cidade dessem ouvido ao apóstolo Paulo. E isso realmente causou muito problema. Porque aonde o apóstolo Paulo pregava e havia conversões, as pessoas abandonavam a feitiçaria, abandonavam a idolatria, abandonavam o culto a Ártemis, né, a deusa da fertilidade, também conhecido como Diana, e ao fazerem isso, o dinheiro estava sendo arrancado do bolso desses homens, estava sendo entregue à igreja, através de dízimos, através de oferta, através daquilo que, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos a comunhão dos irmãos. A Bíblia diz que eles vendiam tudo, tinham tudo em comum, repartiam tudo entre si, e tudo que era de um irmão também era de outro. Então, alguém que em outro momento vivia dando o que era seu para comprar estatuetas, para dar fertilidade à sua esposa, porque acreditava que a sua esposa poderia ter um filho se a deusa Diana fosse interferir, ou se algum demônio fosse interferir, aquele homem já não ia mais gastar as suas fazendas, né, o seu dinheiro com aquilo. Ele iria investir na obra de Deus e viver para a obra de Deus. Então aquilo gerou grande problema e grande impacto na vida daquela população. Então os destinatários a quem Paulo escreve essa carta tinham esse aspecto, uma cidade imponente e uma religiosidade gritante. Agora vamos aprender um pouco mais sobre a igreja a quem Paulo escreve. Paulo evangelizou a cidade, seus arredores, durante 3 anos. Preste atenção. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e o conduziu a receber o batismo com o Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo
foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E, segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, outro aspecto de quem estava recebendo essa carta, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, era a igreja. Era uma igreja que você vai ver lá em Apocalipse, que ela é bastante exaltada pelo Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que ela não teve poucos mestres bons, né? Ela teve grandes líderes, exemplo de Timóteo, exemplo do próprio apóstolo Paulo, né? Você vai ver aqui Irineu sugerindo que João também participou. Você vai ver que Apolo também participa. Então, grandes homens de Deus tinham passado por aquela igreja, tinham participado da vida dos irmãos. Então, era uma igreja extremamente fortalecida na fé em Jesus Cristo, extremamente fortalecida no poder de Deus, extremamente fortalecida na teologia, né, que Jesus era o Filho de Deus. Então havia uma igreja bastante alicerçada naquele lugar. Então a igreja que recebe esta carta, a igreja de Éfeso, era uma igreja bastante fortalecida. Me parece que em algum momento da história ela se perde, né? Porque Jesus Cristo, quando vai escrever para ela, lá no livro de Apocalipse, quando Jesus pede que o apóstolo João exorte essa igreja, ele disse que eles tinham perdido o primeiro amor, tá bom? Então vamos avançar aqui. Quanto aos destinatários, a respeito da saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela religião. Algo muito importante aqui, a respeito de graça e paz. Talvez você já tenha ouvido alguém na rádio, na televisão, ou talvez um irmão que tenha chegado para você e tenha dito graça e paz. Muitas pessoas, né, chegam a cumprimentar os irmãos dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo. Ambos os termos são termos da igreja do Senhor Jesus, do povo crente, do povo de Deus. Mas algo interessante a respeito aqui de graça e paz é que o termo paz era um termo utilizado pelo povo judeu. Então, os hebreus, o povo de Deus, eles tinham um costume entre si, entre o povo que foi chamado por Deus, a geração de Abraão, Isaque e Jacó, eles tinham um costume entre si de dar a paz uns aos outros, pelo poder de Deus, né, em nome do Todo-Poderoso, eles desejavam a paz. Aqui o apóstolo Paulo, ele acrescenta graça e paz. Provavelmente, né, a intenção do apóstolo Paulo fosse nos trazer à memória de que o Deus que nós servimos, ele não traz apenas paz, mas ele traz essa graça salvífica da pessoa de Jesus Cristo. A graça que ele tanto lutou e pregou para que a igreja não abandonasse. Ele mesmo chega a afirmar em vários momentos que nós somos salvos pela graça de Cristo. Não somos salvos pela lei, não somos salvos por obras humanas para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. O que nós recebemos de Deus foi de graça. Daí o porquê, né, do apóstolo Paulo acrescentar na saudação judaica graça. E aí é comum você ver o apóstolo Paulo conversando com alguns irmãos, dizendo graça e paz. Então, guarda essa informação, porque nós vamos utilizar ela também
nos nossos testes, né, nas nossas provas, tá bom? Afinal, pastor, qual foi o propósito da mensagem? Por que o apóstolo Paulo escreve essa carta, que não era apenas para os Efésios, mas se entende que inclusive é para mim e para o senhor que está nesse momento ministrando essa escola bíblica? O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, o nosso autor dessa escola bíblica, né, o pastor Douglas Batista, ele traz essa observação. O apóstolo Paulo, aparentemente, tinha um propósito de falar com os irmãos novos. Eles tinham aceitado Jesus, tinham vindo de um mundo grego, né, de uma sociedade muito de nariz empinados, vamos dizer assim. Eles são muito cheios de filosofias, muito cheios de sabedoria. Eles vinham do mundo onde a visão a respeito dos deuses era totalmente diferente do evangelho de Deus. O apóstolo Paulo chega a citar isso, dizendo que o evangelho de Deus era loucura para os gregos e era escândalo para os judeus. Escândalo, nós sabemos, porque eles não aceitavam a inclusão de Jesus Cristo dentro da pessoa, né, de Deus. Eles jamais aceitaram a Trindade. E era um escândalo dizer que Jesus era o Filho de Deus, porque ele se fazia o próprio Deus. E para os gregos era loucura, porque não se aceitava de maneira alguma que existisse um Deus, um único Deus, que se importasse tanto com a humanidade ao ponto de dar a sua própria vida em troca dos pecados que ela tinha cometido. Então, era esse tipo de pessoas que estavam chegando na igreja naquele momento, que tinham se convertido, pessoas que tinham vindo de um mundo com uma visão totalmente diferente, pessoas que acreditaram em algum momento da sua vida no Deus do Sol, no Deus da Lua, em Apolo, em Zeus, em Artemis, em Diana, e assim sucessivamente. Eles acreditaram em vários deuses e tiveram que abandonar todas essas visões. E agora tinham que adorar um único e verdadeiro Deus, aquele que criou o céu e a terra. Então, o nosso pastor que propôs essa lição, o pastor Douglas Batista, ele sugere isso, que uma das razões do apóstolo Paulo ter escrito teria sido essa necessidade de fortalecer a fé dos novos convertidos. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade, a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Aqui outro aspecto também deve ser bastante abordado. A igreja que estava se formando naquele lugar, ela era formada de pessoas que em outro tempo se odiavam. Eu não sei se vocês se lembram da história dos judeus e samaritanos. A Bíblia diz que judeus e samaritanos não comiam juntos, não conversavam, não se davam bem. Jesus chega à beira do poço, vai pedir água para a mulher samaritana e ela diz para Jesus: tu não sabe que os judeus não conversam, não falam com os samaritanos, porque existe entre nós uma guerra histórica, existe um problema histórico, porque uns dizem que tem que cultuar no templo e outros dizem que tem que cultuar no monte. Pronto. Existia problemas de divisões de pensamento, de divisões filosóficas, divisões de pensamentos a respeito da lei de Moisés,
e existiam vários tipos de pensamentos que fazia com que alguns judeus tivessem dificuldade de estar perto daqueles que eram gentios. Então, a palavra de Deus, ela tinha que unir esses dois grupos. Pessoas que comiam carne de porco, por exemplo. Pessoas que comiam uma galinha, né, a cabidela misturada com sangue. Pessoas que tinham costumes totalmente diferentes dos costumes do povo de Deus com os judeus. Então, outro aspecto que é lembrado aqui nessa carta é que ela tem esse intuito de trazer unidade à igreja, de pegar pessoas com pensamentos diferentes, com pensamentos filosóficos, com históricos filosóficos, com visões filosóficas, e trazer todos eles à unidade em Cristo Jesus, abandonando eles a vida anterior que eles tinham para viver em Deus. Se os gregos, né, os helenistas, se os judeus, se aqueles que tinham aceitado Jesus tinham um tipo de vida anteriormente, eles tinham que abandonar para viver em unidade agora em Cristo Jesus. Sobre estas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Quando se lê a carta aos Efésios, alguns comentaristas, né, alguns teólogos, chegam a dizer que a carta aos Efésios é uma carta completa, é um verdadeiro tratado teológico, porque ela vai tratar diversos aspectos, né, que a igreja precisa observar para a sua salvação, para a sua condução, para o seu crescimento e para a sua permanência aqui embaixo em santidade. Tá certo? Mensagem que foi dada a respeito aí do propósito, né? Propósito de mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Tá bom? A gente resume tudo isso que nós lemos na introdução do autor, né, a respeito da mensagem. A mensagem, ela resume-se basicamente nisso. Nós temos que entender que Deus é o cabeça. Ele é o Senhor. E nós somos aqueles que estão sujeitos a esse cabeça. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. E se ele é o cabeça e é santo, se ele é o cabeça e vive corretamente, se ele é o cabeça, né, e sempre tem sido fiel para com tudo aquilo que ele prometeu, se nós somos parte do seu corpo, nosso comportamento tem que ser semelhante ao de Deus. Como disse o Senhor, sede santo como eu sou santo. Então, o resumo da mensagem à igreja é basicamente esse. A igreja tem que se comportar como igreja. Os pais têm que cuidar dos filhos, os filhos têm que respeitar seus pais, as esposas têm que respeitar seus maridos, os irmãos têm que viver em unidade. Vocês têm que entender que todos vocês foram comprados pela morte de Jesus Cristo naquela cruz. Vocês têm que entender que foi a ressurreição de Jesus Cristo que deu sentido à pregação do Evangelho, e que assim como ele morreu e ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos
também com ele, estaremos junto com ele. Essa era a visão, né, a mensagem que o apóstolo Paulo queria que os irmãos guardassem a respeito de Deus. Vamos concluir o nosso trabalho de hoje com a seguinte afirmação: a epístola revela um elaborado resumo da salvação, suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. A batalha contra as forças das trevas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter aprendido um pouco mais sobre a carta do apóstolo Paulo. Nós estamos só na nossa primeira lição. Tínhamos como objetivo, né, entender o aspecto dessa carta, quem a escreveu, tá bom? Entender um pouco do intuito, né, dessa saudação, dessa abertura. Nós estamos só começando. Então, a gente aprendeu hoje muita coisa, aprendemos que Éfeso era uma cidade imponente, uma cidade com comércio extremamente grande, com aproximadamente 500 mil pessoas. Aprendemos que o apóstolo Paulo escreve essa carta lá para o ano 61 a 62 depois de Cristo. Aprendemos que aquela cidade que recebeu a carta era uma cidade idólatra, que cultuava, presta atenção, a deusa Ártemis, também conhecida como Diana, deus da fertilidade, da prostituição. Tá certo? Aprendemos que Jesus é o cabeça e que nós somos o corpo e temos que viver em santidade. Foi tudo isso que nós lembramos, né? Em todo esse tempo de aula. Eu queria aqui fazer algumas perguntas e imediatamente fazer aqui também as respostas, tá bom? Você escreve aí, por favor. Eu vou encerrar essa aula, mas são 5 perguntas que nós temos que refletir. Primeiro, vê se você ainda lembra, né? Como o apóstolo Paulo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? O que é que a gente aprendeu hoje aqui? Que Paulo tinha 2 nomes. Um nome judeu e um nome romano. Tá certo? Ele não tinha o nome de Saulo e Deus trocou por Paulo, não, irmão. Ele tinha o nome de Saulo, continuou com o nome de Saulo, e tinha também o nome romano Paulo. Tá bom? Então, o que é que a gente aprende aqui? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. E aí, como a gente aprendeu, provavelmente ele tinha como objetivo, né, facilitar a sua comunicação para com os gentios, já que ele se identificava com esse ministério, apostolado, para com os gentios. Segunda pergunta: em que período a epístola, né, ou carta foi escrita? Onde é que Paulo estava? Paulo estava caminhando na rua? Paulo estava entrando em Samaria? Paulo estava entrando em Roma? O que é que Paulo estava fazendo? Onde é que Paulo estava? A gente aprendeu hoje aqui que Paulo estava preso, uma prisão domiciliar, né? Mas Paulo estava preso. A nossa terceira pergunta: qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? A gente aprendeu aqui que era o comércio pagão, a idolatria, né? Eles faziam imagens de esculturas e, através disso, eles edificavam a economia daquela cidade, tá bom? A gente chegou até a citar aqui como exemplo a cidade do Juazeiro do Norte, a cidade do Canindé, né, por exemplo, que são cidades bastante ativas na economia voltada para a religião, tá bom? Essa é a resposta. Outra pergunta: cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. Não esquece disso nunca. A igreja de Éfeso era uma igreja importante, lembrada por Jesus lá na carta, né, do Apocalipse, né, a carta da revelação. Então vamos lembrar aqui alguns nomes. Quem foram as pessoas que passaram por aquela igreja que recebeu essa carta de aconselhamento? Apóstolo Paulo, Apolo, Priscila, Áquila, o próprio Timóteo, né, o jovem pastor, e segundo Irineu também a pessoa de João, tá bom? E por fim, o que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor?
autor? A resposta: podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Ou seja, ele queria, dentro da visão, cristã, corrigir os defeitos, os excessos que haviam dentro daquela igreja. Pessoas judias, pessoas que vinham de outra cultura, como os gregos, que tinham outra visão, que acreditavam em vários deuses. Ele queria trazer todas essas pessoas à unidade, a viver em santidade, a viver como família, a viver de acordo com os padrões do Evangelho do Reino de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Espero ter contribuído com o seu crescimento, espero ter contribuído um pouco com a sua vida. Nós estamos só começando. Próxima aula, a igreja eleita vai ser a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lições Bíblicas Adultos.